Olá pessoal, no vídeo de hoje falarei sobre cistos na mama, o que são, quais as consequências para as mulheres e quais os tipos de tratamentos podemos utilizar. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar o nosso vídeo. O cisto mamário é um tipo de patologia que a gente considera totalmente benigna. Ela não tem risco de evolução para uma doença maligna, para algum tipo de câncer. Existem algumas doenças na mama, principalmente alguns tipos de nódulo, que levam a gente a ficar preocupado em relação à evolução para o câncer. E isso não ocorre com o cisto mamário. Tanto que existe uma classificação mundial de riscos de evolução para câncer, que a gente chama de classificação de BI-RADS ou de BI-RADS. Essa classificação para os cistos é considerada uma classificação de categoria 2, que normalmente entram nessa classificação o cisto mamário e aquela mulher que tem uma prótese de mama. Então, quer dizer, ela tem alguma alteração, não é uma mama sem alteração nenhuma, mas a gente sabe que essa alteração é sabidamente benigna. O cisto mamário é apenas uma dilatação da glândula mamária. Então existe uma presença de um líquido dentro da glândula que leva a ter essa dilatação. E isso pode mudar com o tempo. Às vezes a mulher tem um cisto na mama direita, num quadrante superior externo. Quando a gente vai acompanhando esse cisto, depois de um tempo, eventualmente já não tem aquele cisto, ou eventualmente pode ter aumentado ou permanecido do mesmo tamanho. Às vezes a mulher tem numa mama num exame e some esse cisto e aparece um novo cisto, um outro cisto na outra mama. Então a evolução do cisto ela não é sempre a mesma. Tem mulheres que o cisto acaba desaparecendo, tem mulheres que o cisto ele vai permanecer do mesmo tamanho, e em outras mulheres ele pode crescer. A gente sabe também que o cisto ela é uma doença hormônio dependente, então é muito frequente aquela mulher quando entra na menopausa e tem a história de cisto, eventualmente os cistos desaparecerem ou diminuírem de tamanho. Da mesma forma, em relação aos sintomas do cisto, a maioria das mulheres o que referem é apenas a questão de ser uma mama mais sensível, uma mama um pouco mais dolorosa. E também, quando a mulher evolui para a menopausa, então, dependendo da diminuição do efeito do hormônio na mama, a sensibilidade da mama fica diminuída. Então, com isso, a mulher para, às vezes, de ter dor na mama. Um outro sintoma que as mulheres podem ter em relação ao cisto é a questão da tumoração. Então, o cisto, dependendo do tamanho, eventualmente ele pode ter tamanhos grandes, acima de 2, 3, 4, 5 centímetros. E isso pode fazer com que a mulher tenha uma maior sensibilidade. Então, em relação aos sintomas, basicamente são dor na mama, que a gente chama isso de mastalgia, e o outro sintoma é a presença de alguma tumoração, algum nódulozinho que a mulher acaba sentindo. Como consequência para as mulheres, ele não vai trazer nenhuma consequência mais grave. Então, a gente sabe que isso não vai evoluir para câncer. E a única coisa que é recomendada para o cisto é fazer o acompanhamento. Então, aqueles cistos que não estão incomodando a mulher, normalmente o que a gente programa é fazer um acompanhamento anual com um ultrassom de mama. A mamografia, que é um exame que é considerado o melhor exame para diagnóstico de câncer de mama, ele não é um bom exame para o cisto, porque ele traz algum tipo de dúvida se isso é um cisto ou se isso é um nódulo. Então, o ultrassom de mama é o melhor exame para o diagnóstico e também para o acompanhamento do cisto mamário. O que tem de ruim do cisto? Normalmente, quando a gente tem uma patologia, uma doença, o que a gente quer é resolver essa doença. E, infelizmente, o cisto não existe um tratamento, não existe um medicamento que nós vamos usar para diminuir ou desaparecer o cisto. Então, o que existe são medicamentos, geralmente, para tratar o sintoma.
Quando a mulher tem dor na mama, podemos usar alguns tipos de vitaminas, basicamente a vitamina E, o ácido gama-linoleico, que são medicamentos que diminuem a sensibilidade da mama. Com isso, as mulheres acabam tendo menos dor na mama. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o uso de medicamentos que tiram a dor, como anti-inflamatórios. A gente pode usar um anti-inflamatório tópico na mama, um creme na mama de anti-inflamatório, e isso pode causar uma diminuição dessa sensibilidade. Em relação ao tamanho do nódulo, então quando a gente tem um tamanho aumentado e isso está incomodando a mulher, normalmente o que a gente faz é uma punção dessa mama. Então nós vamos colocar uma pequena agulha dentro desse cisto, aspira-se o líquido ali de dentro, com isso vai diminuir o volume do cisto e normalmente melhoram os sintomas. Eventualmente esses cistos, mesmo a gente puncionando, depois de um tempo ele volta a crescer. Então, quando ele cresce novamente, ou por várias vezes, às vezes a gente faz a opção da retirada desse cisto. Então, nós vamos fazer uma pequena incisão na mama, geralmente a gente tenta fazer perto da areola, para não ficar uma cicatriz esteticamente feia para a mulher, e aí retira-se esse nódulo. Mas, como o tratamento primário, geralmente é o acompanhamento, ou, se necessário, uma punção da mama. É sempre correto, caso você tenha o cisto na mama, conversar com o seu ginecologista ou, eventualmente, passar com um mastologista, que é o médico especialista em mama, e discutir essas opções de tratamento. Era isso, pessoal. Até um próximo vídeo.